Olá, povo abençoado de Deus. Graça e paz para todos. Quero compartilhar com essa palavra que o Senhor falou ao meu coração, que se encontra em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante, que tem o tema Por que estamos escondidos? Amém. Aqui, o profeta Elias passou por um período de desânimo, de fragilidade. Nos mostramos assim que não existe forte suficiente, que todos nós, em algum momento das nossas vidas, mesmo apesar de ser usado e muito por Deus, com realizações de milagres, mesmo assim podemos ter momentos de fragilidade, nos mostrando a nossa dependência de Deus, que não importa quem você é, não importa o grau da sua intimidade com Deus, não importa o quanto somos usados por Deus, mas há momentos que nos sentimos sozinhos, nos sentimos desanimados, mas Deus nos mostra a todo momento o seu cuidado para conosco, para com as nossas vidas. E a nossa fraqueza só nos faz nos mostrar o quanto somos dependentes de Deus e que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus para que fale ao nosso coração. Meu glorioso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Deus Criador do céu, Deus Criador da terra, é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que entra em Tua presença para te pedir, Pai, que me perdoe por todos os meus pecados, perdoe a cada um de nós por todas as nossas falhas, por todas as nossas iniquidades, e que o seu poder, meu Pai, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Queremos te agradecer e te exaltar e te glorificar o teu santo e poderoso nome e dizer, Pai, que estamos nas suas mãos. Que faça, meu Pai, conosco, segundo a Tua vontade, e que a gente possa, Pai, estar no centro da Tua vontade, ouvindo sempre a Sua voz, que a gente não venha, meu Pai, permanecer desanimado, apesar de tudo, como o apóstolo Paulo diz, perplexo, mas não desanimado, diante de tantas adversidades que estamos passando, que estamos vivendo e vivenciando. Todos os dias temos que matar um leão. Quando a gente vence uma luta hoje, amanhã se levanta outra. Mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E Pai, quero te agradecer e te pedir humildemente que o Espírito Santo de Deus se faça presente, Pai, e abra o nosso entendimento e fale aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar início aqui à leitura. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante. E diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida.
em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé do zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Amém. Eu li aqui até o versículo 4. Acabe, o esposo de Jezabel, contou para ela que Elias tinha matado todos os profetas de Baal. E Jezabel era uma rainha muito perversa. Vamos supor assim, vamos colocar ela como o próprio demônio. Existia na vida dessa mulher um demônio. E essa mulher era uma mulher ruim, muito perversa. Uma mulher que não tinha temor a Deus. Uma mulher que servia aos deuses, a Baal. E essa mulher, quando soube que o profeta Elias tinha matado todos os seus profetas, mandou este recado para Elias. E Elias teve medo. Ele temeu, mesmo depois de ter matado todos os profetas de Baal, que foi 450, mais 400, mesmo assim, diante de uma ameaça dessa única mulher, ele temeu. Ele temeu e ele fugiu. Isso nos mostra a fragilidade do profeta Elias. Mesmo depois de ter vencido, de ter vivido na sua vida tantas maravilhas de Deus, esse homem fez tantos milagres, foi um homem muito usado por Deus, um homem que viveu até uma ressurreição. Através dele o Senhor ressuscitou o filho da viúva. Através dele o Senhor realizou muitos milagres, como daquela viúva que estava ali, prestes a perder os seus filhos por causa de uma dívida do marido. E o Senhor enviou ali o profeta, e ele fez milagres e maravilha. Ela não tinha mais nada, ela não tinha como pagar essa dívida, mas o profeta realizou ali a obra de Deus na vida daquela mulher, colocando ali o azeite nas suas botijas. E ela assim pôde resolver, solucionar os problemas dela. Elias fez o fogo descer do céu. Elias orou para que não chovesse, e não choveu. Por 3 anos e 6 meses, Elias voltou a orar para chover. E assim aconteceu. Quer dizer, foi um homem muito usado por Deus, um homem que obedecia a Deus, um homem que tinha temor, um homem que amava o Senhor a quem ele servia. Mas mesmo diante dessa ameaça, ele teve medo. Isso significa que eu e você pode também sentir esse medo. Como hoje, os dias que estamos vivendo essas ameaças. Temos que nos esconder. Mas Deus nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu estou contigo por onde tu andares. Às vezes, meus irmãos, estamos vivendo isso que o profeta, já fomos pessoas muito usadas, ou somos pessoas ainda muito usadas por Deus. Pessoas que Deus
opera maravilha por meio de nós. Quantas vezes oramos e Deus operou o milagre. Não que nós podemos fazer nada, mas que somos instrumentos na mão de Deus, através do nome de Jesus. Quantas vezes presenciamos uma cura, um milagre, uma história transformada, vidas sendo restauradas, mas mesmo assim tememos diante da doença. Quando a gente vai no médico e o médico diz que o diagnóstico é o câncer, é esse Covid que está aí, ou qualquer outro tipo de doença, a gente se apavora, a gente tem medo e a gente termina dando lugar para o desânimo, para a falta de confiança. Esquecemos de tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Elias aqui, ele passou por esse momento. Ele se acovardou. Eu não estou aqui criticando do profeta Elias, homem muito usado por Deus. Eu estou falando da atitude de Elias. E quando a gente está desanimado, a gente não quer ouvir a voz de ninguém. A gente se tranca no nosso mundo, dentro de nós, dentro de um quarto. Porque tudo que a gente quer é ficar sozinho e fazer como o profeta disse, pedir a morte. Pedir a morte a Deus. Aí ele começa, né? Com aquelas palavras de vítima, de coitadinho. Oh, eu não mereço, porque eu fiz tantas coisas em seu nome, Senhor. Eu te exaltei, eu te glorifiquei, eu curei. O Senhor operou milagres através da minha vida. Eu matei todos os profetas de Baal. Talvez você esteja dizendo também. Olha, Senhor, eu faço a sua obra. Eu te obedeço. Eu faço tanto sacrifício em prol do teu reino. Por que o Senhor permitiu que isso me acontecesse? E você deseja a morte, como Elias desejou. Tiramos uma onda que somos vítimas do acaso, do coitadinho, porque é essa obra do diabo. Ele quer colocar na nossa mente que somos um coitadinho, que estamos abandonados por Deus, que estamos sozinhos. Quantas pessoas, quantos profetas de Deus partiram daqui com essa doença? E quantas pessoas que ficam pensando, por quê? Se ele fazia a obra de Deus, se ele era um servo de Deus, por que isso lhe aconteceu? Não entendemos, não é verdade? Assim como Elias, ele não entendeu a própria atitude que ele tomou. Ele pensou que por ele fazer tantas coisas, que a Jezabel, a rainha perversa, a mãe da maldade, ia se curvar ao Deus de Elias, ao nosso Deus. Mas nem todos vão se curvar diante da grandeza, diante dos testemunhos que traz na sua vida. Às vezes, nem mesmo aqueles familiares nossos vão se curvar, vão ver em nós o grande Deus que temos. Mas o importante é que você, que eu,
tenha certeza no Deus que temos crido, no Deus que temos servido. O importante é a gente não olhar para trás, é a gente não olhar para a situação, é a gente não olhar para aquela obra das trevas que se levantou. A gente vem olhar sempre para aquilo que Deus fez, para aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Essa semana, amanhã, dizendo melhor, já se comemora o sacrifício que o Senhor Jesus fez ali na cruz. É necessário que a gente continue olhando para a cruz, para que a gente não venha desanimar, para que você venha ter uma certeza que, apesar de tudo, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores, porque Ele venceu. Ele venceu na cruz do Calvário. Ele venceu as nossas enfermidades, os nossos pecados. Todo o castigo que estava sobre nós, Ele carregou com Ele. Ele tomou a nossa dor para que a gente pudesse ter uma oportunidade de uma nova história, com uma nova aliança que foi feita com o sangue de Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, Elias, ele se mostrou e nos mostra a fragilidade dele. Elias foi um homem obediente, mas mesmo assim, Elias era homem sujeito a todas as coisas, como eu e você. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 17, Tiago nos diz que Elias era homem como eu e você. Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E depois, no 18, diz que ele orou e voltou a chover, e choveu muito. Foi uma grande abundância de chuva, de bênção do Senhor. E assim, meus irmãos, é comigo, é com você. Somos sujeitos aqui a erros, a falhas, até medo, a se apavorar. Mas temos que olhar para o Senhor. Não podemos nos apegar a situações que estamos vivendo. É fácil? Não. Mas temos um Deus que garante, que cuida de mim. Todos os profetas, todos os homens e mulheres da história, da palavra de Deus, todos eles passaram por grandes aflições, por medo. Todos eles, mas todos eles confiaram em Deus e venceram. Elias depois, ele deu ouvido à voz de Deus. Ele estava numa DP muito grande, uma depressão grande, porque a rainha Jezabel não era qualquer coisa, não. A rainha Jezabel era mulher perversa, era mulher que já tinha matado muitos profetas de Deus. Se olhar para a situação de Elias, não é fácil. É fácil a gente julgar. É a gente dizer que Elias teve medo, que ele não devia ter tido medo. Mas isso aqui está escrito para nos mostrar que todos nós podemos enfrentar essa situação. A gente passa pelo medo, mas a gente não pode se trancar.
dentro de casa, dentro de si. Não podemos ficar na caverna. Temos que nos alimentar da palavra de Deus. Aqui Elias, ele estava fraco. Porque talvez depois de tantas lutas, tanta guerra, tantas coisas, tantas boas como ruins, que ele enfrentou, que ele viveu, talvez ele não olhou por um momento para tudo isso que Deus fazia com ele. Por um momento, quando o mal se levantou, ele estava ali no momento fraco, como eu e você. Quantas pessoas que de quando nasceu até aqui, já passou por tantas coisas, já ganhou, já perdeu. Quantas lutas, porque o Senhor disse que todo dia tem um leão para a gente matar. Quando você vence uma guerra, não se preocupe que vai se levantar outra. E o que temos que estar preparado, o que temos que estar é bem alimentado. Porque o Senhor diz que Ele é o pão da vida, que Ele é a água que sacia a nossa sede. Talvez aqui, por um momento, Elias tenha se descuidado. Ele tenha colocado o foco na rainha perversa, nas maldades que ela tinha feito. Porque ele pensou que ela ia parar, que ela ia se render. Assim como às vezes você está lutando, fazendo um tratamento, num câncer, ou que seja lá, qualquer outra doença. Você pensa que você já venceu, aí vai no médico, faz um exame, o médico diz, ó, está em outro local. E você tira o foco do Senhor Jesus, tira o foco de tudo aquilo que Ele já fez, e você começa a olhar para aquele mal. Aquela obra do diabo que se levantou ali. E você entra em desespero, começa a se perturbar, começa a se trancar dentro de um quarto, e aí já não mais se alimenta, já não mais sacia a sua sede. E o que é que acontece? Você começa a ficar fraca. Eu estou falando do espiritual, mas também do físico. Não é diferente. As duas coisas andam juntas. Não tem como dividir. Temos que colocar o nosso foco em Jesus. E em todo tempo buscar o pão da vida. Em todo tempo saciar a nossa sede. Temos que estar junto à nossa fonte. A nossa fonte, que é a palavra de Deus. Para que quando o mal venha, a gente não se perturbe, mas a gente venha estar vivendo no centro da vontade de Deus. Para que não venha acontecer conosco o que aconteceu com Elias. Elias, ele olhou para a grandeza das trevas que havia dentro daquela mulher. O poder da maldade vivia ali dentro. Mesmo depois dele ter vivido e vencido muitas lutas, muitas batalhas. Eu não sei quais são as lutas, quais são as batalhas da sua vida. O que você está passando? Qual é o seu medo? Mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus, o nosso Pai, enviou o Consolador. Enviou o Espírito Santo de Deus. Não estamos sozinhos, jamais.
em momento algum da nossa vida. O Senhor não nos deixa só. Podemos ter essa confiança. Você lembra do que aconteceu com Daniel? Daniel não se prostrou aos demônios, ao rei que queria que ele curvasse a ele, que deixasse de orar, que deixasse de buscar Deus, que deixasse de se alimentar, de beber daquela fonte da vida. Porque a palavra de Deus é quem nos traz a vida, é quem nos traz a segurança, é quem nos traz o livramento. É a palavra de Deus. Sem ela, estamos perdidos. Sem ela, morreremos. Não a morte física, porque essa todos vai, mas a morte eterna. O nosso espírito. Daniel não se curvou. Ele foi impedido de orar. Ele era um homem que orava, fazia 3 orações por dia. E eu creio que ele era conectado com Deus 24 horas. Porque é assim que temos que viver, gente. Temos que estar conectado com Deus a todo tempo, a todo momento, até dormindo. Temos que estar conectado com Deus. Porque mesmo nessa hora, os demônios enviam os anjos dele para nos fazer mal, para nos destruir. Mas o Senhor diz que ele acampa os anjos dele ao nosso redor. Aleluias, glória a Deus. Podemos ter essa certeza, essa convicção. E aqui no Salmo 103, o salmista nos diz, um momentozinho, Salmo 103, versículo 13 e 14. O salmista diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Amém, povo de Deus. Podemos descansar na palavra do Senhor, beber dessa fonte, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim como eu e você tem compaixão, tem misericórdia dos seus filhos, cuida dos seus filhos. Assim é o Senhor, Ele tem compaixão daqueles que o temem. O que temos que ser é filhos obedientes, é homens e mulheres de Deus, que sirva a Deus verdadeiramente, que não recue, que não olhe para trás, porque a palavra dele diz que aquele que olha para trás, a alma do Senhor não tem prazer nele. Vamos seguir em frente, olhando para Deus, e ele diz aqui: pois ele sabe do que somos formados, foi ele quem nos criou, foi ele quem nos formou. E ele não se esquece, num só momento, que nós somos frágeis, que nós somos dependentes dele, que precisamos dele. Ele diz: lembra-se de que somos pó. Jamais o Senhor se esquece de quem é eu e de quem é você. E no Salmo 91, ele nos dá essa garantia dos seus cuidados para com cada um de nós, para todos aqueles que o temem e guardam a sua palavra. Ele diz aqui no Salmo 91, versículo 1: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aleluias! Se você, meus irmãos, está habitando
no abrigo do Todo-Poderoso, descanse. Fique em paz. Elias, Deus teve misericórdia de Elias, porque Deus conhecia o coração de Elias. O Senhor sabia quem era Elias, porque talvez o seu amigo, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, não conheça o seu coração, mas Deus conhece do seu coração. Ele sabe da sua capacidade. Não foi surpresa para o Senhor Elias ter entrado naquela caverna. Foi Ele quem fez Elias. Foi Ele o criador de Elias. Ele sabia dos pensamentos. Mas Ele permitiu para mostrar a Elias que Ele estava com ele, que ele não podia viver dentro de uma caverna, que ele não podia se esconder de Deus, porque onde ele estivesse, Deus ia encontrar ele. E como o pai teve compaixão dele e gritou: Elias, saia da caverna. E Elias saiu. E o Senhor enviou ali os seus anjos para alimentar Elias, para fortalecer, para que ele pudesse continuar. Meu irmão, que eu e você venha se levantar, que eu e você venha nos alimentar a cada dia da palavra de Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração e não fique na caverna. Não tenha medo, porque o Senhor diz: não temas, eu estou contigo. Estarei contigo pelo século, por todos os séculos. Do século, amém. Louvado seja Deus. E essa reflexão venha falar ao seu coração, assim como falou ao meu. Não tenha medo. Maior é o Deus que está dentro de você do que os deuses que estão no mundo. Louvado seja Deus. Vamos agradecer a Deus. Meu glorioso Deus e Pai Todo-Poderoso, é em nome de Jesus que te agradeço, Pai, pela tua palavra. Sustenta, Senhor, nas nossas mãos. O Senhor diz na tua palavra que não temos que temer coisas alguma, que é o Senhor que vai na nossa frente, quebrando todas as correntes, despedaçando todos os ferrolhos de bronze. E eu, Pai, coloco a minha vida, a minha família, os meus irmãos, os homens de Deus, as mulheres de Deus. Eu coloco, Pai, todos nas tuas mãos, do maior ao menor. Assim também, meu Pai, como eu coloco toda a injustiça, meu Pai, nas tuas mãos. Porque o Senhor diz na tua palavra que é o Senhor quem vai fazer justiça ao seu povo. É o Senhor quem irá vingar todo mal sobre a terra. Que o Senhor, meu Pai, se faça presente, Senhor, em nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso ânimo. Nos encoraja, Senhor, a cada dia, que a gente não venha olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente venha olhar para Ti. Sabemos que somos pó e cinza, mas que o Senhor é o Criador, é o Deus que nos fez, é um Pai cheio de amor, de misericórdia e de compaixão, e está sempre com as suas mãos estendidas. Mesmo que a gente caia, o Senhor não nos deixa prostrados. O Senhor está aqui, nesse momento, e a todos os momentos do nosso lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, meu Pai, pelo nosso dia, por mais uma oportunidade, pela a vida, Senhor, e pela tua presença magnífica nas nossas vidas. Obrigada e fica todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Povo de Deus, vou aproveitar esse momento para pedir a vocês que curtam essa mensagem,
e compartilhe. Que cada um de nós venha ser boca de Deus. Vamos levar a palavra de Deus. É tempo. A hora é chegada. Os dias são maus. Precisamos vivermos debaixo das mãos do Senhor, sobre a sua direção. E só tem um meio que é pela palavra de Deus e através de Cristo Jesus. Precisamos proclamar, propagar esta palavra de Deus. Dizer para o mundo que o Senhor está conosco em todos os nossos momentos. Amém. Fica todos com Deus. Que o Espírito Santo de Deus acampe os anjos dele ao redor de todos. E nos livre de todo mal e de toda obra do diabo. Amém.